A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um subsídio, de escola bíblica dominical. Esta é a nossa intenção, este é o propósito de aqui fornecermos a você subsídios para que possa te ajudar aí no próximo domingo na sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8, que tem um título aqui, Sendo Verdadeiro. Eu sou, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Igreja essa presidida pelo querido pastor Eliseu Alves. Também sirvo a Deus, a Secretaria de Missões, Semiadesg, bem como um dos vice-presidentes desse ministério. Meus amados, vamos à nossa lição de hoje, lembrando que você deve compartilhar esse trabalho com outras pessoas. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, não esqueça de deixar o seu joinha, faça o seu comentário e Deus abençoe a sua vida, bem como toda a sua família. Bem, o texto áudio da nossa lição de hoje diz assim, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo o Espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. A verdade prática diz: Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A palavra-chave da nossa lição de hoje fala de verdade. Geralmente existe uma ideia de que verdade, certamente você já ouviu alguém falar, eu falo mesmo a verdade, comigo é a verdade, doa quem doer, eu falo a verdade. A verdade aqui abordada não é aquele que sabe e fala, aquele que tomou conhecimento e fala, aquele que não esconde verdade ou conhecimento de alguma coisa sobre outras pessoas. Não se trata disso. Esta verdade aqui é pessoal, é aquilo que a pessoa expressa, fala o que verdadeiramente ela é, que há coerência entre o que ela vive, o que ela faz, com o que ela fala. Paulo aborda esse assunto com muita propriedade, dizendo que subjuga todas as suas vontades, todo aquele gigante que existe dentro dele, que nós conhecemos como o personagem, o homem, na verdade o homem Adão, adâmico, o homem do pecado, ele amordaça ele dá mais vazão, ele alimenta mais o homem interior, o homem espiritual, através do entendimento, para que não venha ser desqualificado naquilo que ele aprova, naquilo que ele prega. Bem, isso é verdade. Então, isso nós entendemos desta forma. Aqui nós falamos de hipocrisia. Aqui a lição aborda a respeito da hipocrisia. O primeiro tópico aqui fala o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Por que abordado esse assunto? Abordado foi porque era uma prática do farisaísmo. O grupo religioso judeus no tempo de Jesus, o mais famoso entre os outros era o farisaísmo. A gente vê aí que tinha também os saduceus, eles eram um grupo de elite, eles estavam mais no templo, mas os fariseus eram o mais conhecido, digamos assim, mais popular daquela época. E os fariseus tinham muito isso, eles procuravam ter notoriedade. Então a ideia de dar esmola era tocar a trombeta, era mostrar. Jesus vem trazendo uma nova filosofia diferente, ensinando seus discípulos que quando desse esmola, não viesse tocar a trombeta, não ficasse sabendo a mão direita quando a esquerda fizesse o bem e desse esmola, porque isso deveria ser em secreto e não de forma notória, tudo bem? Há momento em que você vai ajudar alguém que o assunto, a necessidade da pessoa tornou-se público. Isso aí é outro assunto, é outra coisa. Não tem problema nenhum. Mas não devemos aceitar
no nosso coração que devemos fazer as coisas, fazer bondade, ajudar o próximo, simplesmente para tirar proveito daquilo, mas que o nosso coração ele seja bondoso, porque o amor de Cristo já foi derramado em nossos corações. Façamos o bem, mas não esperando nada em troca. E se possível for, faça tudo isso em oculto, em secreto, com bastante, digamos assim, sigileza, para que outras pessoas não, quanto menos pessoas fiquem sabendo, melhor. Então Jesus passa a ensinar os discípulos a respeito desse trabalho tão magnificante que é o trabalho de fazer o bem sem tocar trombeta. Você sabia, meus queridos, que existe atos de bondade que não chega ao céu, não há retribuição do céu, porque existe atos que são de ordem de esfera espiritual e outros atos de bondade que não passam de atos aqui da terra, são coisas simplesmente da terra. Só que existe uns que atingem a esfera espiritual. Você lembra que quando, lá em Atos dos Apóstolos 10, versículo 4, que Deus envia um anjo ao centurião Cornélio, dizendo: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o céu, ou seja, estão na memória de Deus. Os teus atos de bondade aqui chegaram ao céu, ou seja, ultrapassaram a barreira, as barreiras atmosféricas, chegou até o céu, é tomado conhecimento, Deus o recebeu, esses atos de bondade, de esmola, de oração, porque foi algo muito especial, porque primeiro a descrição a respeito desse homem, que ele era um homem piedoso, de bom coração e que era um homem que agradava a Deus, ou seja, os seus atos chegaram até o céu. E pessoas que fazem simplesmente em ordem natural aqui da terra, porque fazem esses atos simplesmente na esfera natural, porque espera algo em troca, usa aquele ato de politicagem ou politiqueiro que faz na intenção do toma lá, dá cá, ou ser visto por alguém, ou ser taxado por homem de Deus ou mulher de Deus, mas não sabe ele, ou se sabe, não tem o menor temor, que o seu galardão já recebeu aqui na terra, não haverá galardão lá no céu, para quem faz desta maneira. Então eu vejo aqui algo muito interessante, essa questão aqui, o ato de dar esmola e a hipocrisia, a definição de hipocrisia. A hipocrisia aqui fala de alguém que representa, alguém que, digamos assim, como um ator de teatro. Você percebe que ele vai simplesmente interpretar interpretar alguém, mas ele não é o original. Ele vai interpretar, isso vai arrancar até lágrimas de pessoas, porque ele é profissional naquela área. Então o hipócrita é assim, ele adestra tanto a sua capacidade de encenar, que leva as pessoas aos prantos, leva as pessoas às emoções, mas de fato ele, na sua essência, não é nada daquilo que ele está representando. Ele é de fato um ator, ele não é verdadeiramente uma pessoa real, uma pessoa que tem o seu coração bom. Ele não está fazendo aquilo por bondade, não faz porque o coração dele está encharcado. Há uma fonte de amor, de bondade que Deus derramou no coração dele, mas simplesmente por interesse próprio. Nós vemos aqui também as 3 práticas da ética cristã. As 3 práticas da ética cristã, que trata-se da ética dos trabalhos feitos no reino de Deus, que fala sobre a ética do serviço, O cristão, por exemplo, é representado pelos bens dele, os bens deles, que é a oferta. A sua oferta não pode ser feita simplesmente para mostrar que deu uma oferta melhor, como Ananias e Safira quis equiparar a sua oferta a que um homem de Deus já tinha
ofertado, né? Ele tinha dado aquela oferta, vendeu a sua propriedade, deu, ele quis imitar também, falou, não, se ele dá, eu também posso dar, mas foi com o interesse de ser visto, e por isso até foram fulminados. Então existe esta ética na questão dos nossos bens, não devemos dar porque está sobejando ou por querermos ser notado por alguém, pela sociedade, que estamos fazendo alguma coisa. Isso trata-se da ética dos bens. A outra ética aqui que a gente vê é a ética do espírito, tratando-se da oração. Não devemos sair orando nas praças como os hipócritas, simplesmente para mostrar que nós oramos. Não, há momentos que você vai levantar um clamor na praça, isso é indiscutível, mas não para mostrarmos que temos uma espiritualidade ou somos mais preocupados do que outros, orando por uma população, orando ali por uma comunidade, nada disso, amados. O que vale é a nossa intenção, é o que está dentro do nosso coração, seja isso com interesse próprio, ou seja isso numa esfera espiritual, porque o coração está encharcado do amor de Deus, porque Deus já derramou o seu amor em nosso coração. Então, isso aí é muito interessante prestar atenção nisso. Ainda o terceiro e último item aqui da nossa ética do serviço cristão fala do nosso corpo, ao falar o jejum. Quando jejuares, cuidado, se está o corpo, o rosto mostrando que está já cansado, com fome, está se deformando, então lava o rosto para que não apareça aí que você está jejuando. Isso é uma ética do serviço no reino de Deus. 3 pontos aí essenciais, falando dos bens, falando da área espiritual e falando da área material do nosso corpo, né? Amados, temos aqui também o auxiliando ao próximo sem alarde, né? Devemos auxiliar o nosso próximo, devemos ajudar o nosso próximo, mas sem fazer alardes, sem tocar trombeta, mas fazer porque o nosso coração é bondoso, porque o nosso coração é piedoso, não porque queremos fazer para mostrar aos outros. Bem, tem tantas pessoas que já se perderam porque tentavam apresentar-se diligente, cuidadoso no ministério, porque queria notoriedade, né, que se o pastor presidente viesse ver para lhe retribuir por cargos, posições e tal, enfim. Mas certamente em dado momento essas pessoas tropeçaram. Isso não deve acontecer entre os servos de Deus, na comunidade de Deus, os servos do Senhor, pois assim desta forma seremos taxados como atores, fazendo simplesmente para mostrar para o homem. Estamos mostrando uma coisa que não somos, não há coerência entre a prática e o que se fala. Então, desclassificados são esses perante o Senhor. Seu galardão somente aqui na terra, porque vai receber elogios. Quem já recebeu um elogio além do que você é? Você já recebeu um elogio assim? Ah, você é isso e isso, cuidado, não deixe isso entrar no seu coração e levar você à soberba, porque não devemos aceitar um elogio além do que nós somos. E se o elogio equipara ao que de fato somos, devemos atribuir toda esta honra e esta glória ao Senhor, até porque de onde nós viemos, jamais estaremos aqui. Então, nós entendemos que tudo que temos procede de Deus. É como o Senhor disse, nada tereis se de Deus não tivesse vindo. Isso é fato. Então, qual a motivação do teu coração? O que avalia, ou seja, o que caracteriza nossas obras como autêntica obra de um servo de Deus, são as nossas motivações. Tem pessoas que fazem mais do que eu, tem pessoas que fazem mais do que você, mas qual as motivações, ou seja, qual a motivação desta pessoa que faz mais do que você? Ou você de repente faz mais do que o outro, mas qual a motivação? Porque o que vale aqui é a motivação. Se o teu coração é bondoso, você faz
desprendido de qualquer interesse próprio, o teu coração é bom, então essa motivação é boa, essa motivação é benigna, ela vem de Deus, ela é muito boa. Continua nesta obra, porque certamente ela está chegando à memória de Deus, assim como as boas obras do centurião Cornélio. Amém? Outro aqui, meu amado, o que buscamos quando auxiliamos o próximo, né? O que nós buscamos quando auxiliamos o nosso próximo? Devemos sermos imitadores de Cristo Jesus, assim como foi ensinado aos seus discípulos. O escritor aqui, em Atos dos Apóstolos 10:38, fala que Jesus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo, o qual andou fazendo bem, por toda parte fazendo o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo estava no seu coração. Ele era motivado, e assim deve ser os seus discípulos, deve ser nós, os servos de Deus, andar fazendo o bem sem interesse próprio. Meu amado, hoje a gente vê que, principalmente nesse ano, esse ano que é um ano de eleição, tantas pessoas vão chegar até a igreja, vão chegar até você, pastor, até para subir no altar da igreja, onde não é lugar para ele, para estas pessoas, é lugar para quem está ali para receber a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, não para discursos vazios, políticos e interesseiros. Tantas pessoas vão aparecerem com cara de piedosos, com cara de bonzinhos, fazendo promessas mentirosas e até subindo nos altares. Devemos abrir os nossos olhos com isso, porque entre política e religião deve isso manter-se separado. Quem quiser alcançar, ou seja, ganhar nossa consciência de que realmente vai servir de forma buscar o bem comum da sociedade, onde ele representa, esse vai ter que provar pelas suas obras. Se é um novato, não fez nada ainda, não tem que provar, não sou obrigado a acreditar em você. Então são essas coisas, e triste ver que às vezes pessoas dentro do contexto cristão evangélico fazem essas coisas. Olha só, para mim isso é pior do que aquele que não professa fé. Bem, deixando esse assunto para lá, mas só abordei aqui porque para fazer uma comparação, é uma roupagem, é uma máscara que mostra, mas por trás daquela máscara existe uma infidelidade, um indivíduo infiel, um indivíduo que não tem princípio, que não respeita a família, que na verdade às vezes detesta até tudo que se diz Deus, mas está ali para conquistar alguns votos. Deixando isso para lá, vamos adiante. E por fim, Deus contempla o bem que realizamos. Então, Deus contempla o bem que realizamos de acordo com o coração, coisas que não passam da atmosfera, fica aqui. Pessoas vão até enricar, pessoas vão prosperar materialmente, mas porque isso é a lei da semeadura. Você investe aqui na terra, a terra vai te retribuir, a natureza da terra vai te retribuir tudo isso. Se você sabe administrar, você sabe negociar, você vai prosperar. Agora, nem toda prosperidade ela vem de Deus, ela vem de ordem natural. Isso não quer dizer que você está tendo a aprovação de Deus, mas outras são abençoadas por Deus. Isso é aquelas que atingem o céu, de ordem espiritual, pessoas que agradam a Deus. Não devemos confundir, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor derrama chuva sobre o bom e o mal. Então nós devemos entender isso, não vá ficar enciumado, preocupado, porque vê pessoas que não servem a Deus, não obedecem a Deus, estão aí desfrutando de bens materiais nessa terra. Isso não quer dizer nada, estão recebendo coisas que ficarão simplesmente aqui na terra. Mas a maior riqueza da nossa vida é partir dessa terra aqui e ter a certeza da nossa salvação e galardão lá na eternidade. Esta é a porção, meu amado. Deus contempla o bem que realizamos. Deus que tudo vê, Ele vê todas as coisas, nada ficará oculto aos olhos do Senhor. O Deus que recompensa, Ele recompensa as boas obras dos servos de Deus, daqueles que servem a Ele. É diferente das riquezas daqui. É por isso que nós não concordamos com campanha de prosperidade material. Nós não concordamos com isso, meu amado. Sabe por quê? Porque não precisamos disso, só precisamos fazer as coisas certas, ser fiel a Deus. Se Deus quiser nos dar, Ele vai dar.
Se ele vê que aquilo não é bom para nós, ele não vai dar. Eu prefiro ter uma aliança firme de lisura e fidelidade a Deus do que estar desobedecendo a Deus e ficar nesta terra aqui, não ter a minha salvação e prosperar financeiramente nessa terra, mas tudo fica aqui. Não, eu prefiro ir para o céu. Deus abençoe a sua vida. Essa é a porção para hoje, né, para que possa te auxiliar aí. Deus muito abençoe a sua vida, em o nome santo do Senhor Jesus. Até lá.